Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito frequentemente, que é a respeito do monitoramento das estações de tratamento. Então, as pessoas me perguntam sempre: que análises que eu preciso fazer para saber se o meu processo está adequado? Então, vamos conversar sobre isso. Quais são os mínimos parâmetros que a gente deve, então, analisar para verificar se qualquer estação de tratamento está funcionando? Estou falando qualquer uma, seja um processo aeróbio, anaeróbio, com biofilme, sempre vai ter que se analisar no efluente tratado, no mínimo, a DBO e os sólidos suspensos. Esse é um dos principais objetivos, né, do próprio tratamento de efluentes. A gente quer remover matéria orgânica, então, a gente está fazendo análise de DBO, e como em qualquer processo de tratamento biológico, vai ter um crescimento de biomassa, a gente sabe, isso representa lodo, isso significa sólidos, que eu vou ter sólidos, mesmo que a gente, digamos, tenha um processo com biofilme, essas partículas, elas vão se desprendendo, então eu vou ter sólidos que podem ser arrastados lá para o efluente final, então eu preciso avaliar se isso está adequado. Então, o mínimo que eu deveria analisar seria lá no efluente tratado, a DBO e os sólidos suspensos. Isso seria certo? Não é adequado só fazer isso, mas é o mínimo. Então, isso sim, com certeza, se deve fazer. Qual a frequência que eu tenho que fazer isso? Bom, aí depende do processo. O que é o ideal? É fazer 2 vezes por semana para ver se o processo está bom. 1 vez por semana, certo? E se o meu processo está funcionando muito bem, é um processo muito estável, estaria ok eu fazer 1 vez por semana. Mas melhor ainda fazer 2 vezes por semana, porque isso muda, isso vai mudando rapidamente, a qualidade do meu afluente que está entrando, do meu bruto pode ir alterando. Então, esses processos, a gente sabe que os processos biológicos sofrem variações. Então, quem tem, assim, um processo de lodo ativado, sabe que, né, precisa controlar também a biomassa, então daqui a pouco ela não está sedimentando direito, então sai, arrasta mais sólidos no final. Quando se tem sólido, significa que vai ter maior DBO, então essa DBO que é proveniente dos sólidos. E agora uma coisa que eu me lembrei também, se possível, se fazer DBO solúvel lá no efluente final, porque eu sei realmente quanto que está sendo removido, aquilo que não é a DBO que não é representada pelos sólidos, certo? Então, se eu pudesse fazer a DBO solúvel, sim, melhor ainda, DBO solúvel e sólidos, ok? Agora, só isso é suficiente? Não, isso é o mais básico que se tenha para aquelas estações que estão num orçamento assim muito enxuto, então a gente faria só isso. Mas o que mais que eu poderia fazer? Uma coisa interessante de se fazer é começar a fazer DQO também. Então, faz lá no final DBO e DQO, que chega depois de um grande período de tempo, vocês vão conhecer uma relação DBO-DQO. E aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque a DBO demora 5 dias para ficar pronta. Então, se vocês, né, se tiver algum problema, vocês mandam lá fazer análise e tem que esperar 5 dias para receber o resultado. E a DQO, em questão de horas, está pronto. No momento que vocês conhecem a relação DBO-DQO, pode fazer só DQO depois. Então, já sabe, ó, por exemplo, a DQO é o dobro da DBO. Então, quando vocês fazem, né, a análise da DQO, que é rapidinha lá, em questão de horas, vocês já vão ter uma aproximação de quanto é a DBO também. Então, acho mais interessante ir trocando isso, né, para fazer DQO somente. Eu não sei o custo da análise, mas com certeza é questão de 2, 3 horas está pronto. E a DBO são 5 dias. Então, né, você consegue fazer alguma mudança na estação mais rapidamente. Então, ficamos aí já com DBO, DQO sólidos. E outra coisa importante, pH. A gente precisa fazer o pH para ver se o processo está adequado. E isso eu estou falando só do efluente tratado, né, por enquanto. E o pH é importante, a gente sabe que todo o processo biológico trabalha lá na faixa neutra, então a gente tem que ter um pH próximo de 7, né? Então isso também seria interessante monitorar se está adequado. Mas se assume que se a DBO ou a DQO estão sendo removidas e o meu teor de sólidos lá é pequeno na saída, eu estou considerando que esse processo está adequado. E agora, se começou a dar algum problema, daí eu preciso investigar lá o que está entrando também, o que é interessante se fazer essa análise para saber o que está entrando.
Então, a mesma coisa, fazer DBO ou DQO, né, do meu efluente bruto, e fazer pH também, certo? E agora, se eu tenho um processo anaeróbio, por exemplo, as pessoas também perguntam, precisa analisar amônia? Olha, amônia não precisa, porque um processo anaeróbio não vai remover amônia. Agora, se vocês têm, né, precisam remover amônia, este parâmetro, né, no processo aeróbio, digamos que eu tenha um reator anaeróbio seguido de um processo aeróbio. Então, a minha amônia vai ser removida lá no final, no processo aeróbio. Então, se precisa remover isso no processo, vocês têm que analisar isso lá no final também, certo? A concentração de amônia no efluente final. Então, esse é mais um parâmetro que, né, pode ou deve ser acrescentado lá no final. E aí entra também, né, a pergunta assim, e aí, se faz isso lá na entrada, no efluente bruto, olha, se precisar trabalhar por eficiência para saber quantos, vocês precisam saber quão eficiente está o processo, qual é a percentagem, né, de remoção, aí eu preciso fazer a entrada e a saída. Mas se eu não precisar trabalhar, se eu tiver simplesmente, né, parâmetros que eu tenho que atender lá no final, eu posso trabalhar somente, né, com essas análises do efluente tratado, e eu sei que eu tenho aquele parâmetro, por exemplo, a amônia tem que ser 10 miligramas por litro, então eu sei que eu preciso atender aquele valor, então eu posso analisar só no final. Se trabalha com eficiência, então tem que fazer a entrada e a saída para poder, né, determinar quão eficiente está o processo, certo? Vou ter, qual é a frequência, né, que eu vou ter que analisar o efluente bruto? Bom, aí depende da variabilidade desse efluente. Então, quando se fala em esgoto sanitário, não se espera ter uma variabilidade muito grande, é mais ou menos constante, a menos que se tenha despejos ilegais, mas senão, né, a variabilidade não muda assim muito, não se altera, né? Então, qual a frequência? Se é uma estação muito pequena, fazer uma vez por mês, só para confirmar o que está entrando, certo? Às vezes até pode espaçar mais. E outra coisa que é muito interessante, que às vezes as pessoas esquecem também, é analisar óleos e graxas na entrada. Às vezes tem problema, então se precisa verificar esse. Então, eventualmente, fazer uma análise do efluente bruto, certo? Então, inclui óleos e graxas, inclui DBO, DQO, pH, certo? Amônia, nitrogênio total GEDA. Então, eventualmente, é interessante sim. Agora, se é um local, se é um efluente industrial, por exemplo, que tem muita variabilidade, e aí o meu processo, eu preciso alterar o meu processo em função dessa variabilidade, então a gente tem que fazer essa análise com mais frequência. Pensa sempre qual é o objetivo do processo de tratamento, o que vocês estão querendo remover? É somente matéria orgânica? Então, DBO e DQO está adequado. Precisa remover nitrogênio, então eu preciso fazer análises de amônia, nitrato. Precisa remover fósforo, então eu preciso fazer análises de fósforo para ver o quão eficiente. Isso eu estou falando de efluente bruto e tratado. Agora, se a gente pensar o processo em si, então, por exemplo, se é um reator anaeróbio, eventualmente eu vou ter que fazer análise de sólidos suspensos, eu vou ter que fazer análise de voláteis para saber quanto de biomassa eu tenho nesse reator. Então, isso pode ser, né, tanto um processo anaeróbio como um aeróbio também. Então, preciso fazer para saber, né? E um processo de lodos ativados, isso é muito mais frequente, porque a gente sabe que vai alterando muito, o lodo cresce, na outra semana, né? Já se tem um crescimento menor, mudou o efluente, mudou a temperatura. Então, preciso fazer análise de sólidos suspensos num lodo ativado, pelo menos uma vez por semana, para manter um descarte constante, manter esse processo também trabalhando de forma adequada. E quando se tem processos com biofilme, não se precisa fazer muito essas análises, não se faz análise de sólidos suspensos no processo com biofilme, porque está, né, está todo preso ali no meu meio suporte. Então, né, o meu biofilme está ali, eu não tenho sólidos em suspensão. Se eu tiver uma lagoa também, eu não preciso fazer tão frequente quanto eu faço um lodo ativado, uma lagoa, uma vez a cada mês, a cada 2 meses, eu posso fazer o teor de sólido suspenso na lagoa. Se é uma lagoa aerada, então eu já preciso um pouco mais. Então, vocês veem que cada tipo de processo eu vou ter um monitoramento diferente.
Mas voltando ao que eu como falei lá no comecinho do vídeo, o que é fundamental, que eu sempre vou ter que fazer na saída lá no efluente tratado é DBO, de preferência fazer DQO, porque é mais rápido, como eu disse, então vamos supor DQO e sólidos suspensos. E se eu preciso remover amônia, vai fazer análise de amônia também. Então isso é o mínimo que eu precisaria fazer para ver se o efluente está adequado. Então eu estou considerando que o meu processo está funcionando de uma forma adequada, já que a qualidade do efluente final ele está adequado também. Se eu encontrar qualquer problema, eu preciso voltar e analisar o que está entrando na minha estação. Então, eu preciso analisar também o efluente bruto e também preciso analisar o que eu tenho dentro dos meus reatores, dentro do meu processo de tratamento. E isso eu faço através de sólidos suspensos totais, sólidos suspensos voláteis, né? Vou analisar pH, vou ver alcalinidade, então se começa a investigar mais. Mas para um monitoramento, o mínimo seria isso lá no efluente tratado. Mas lembra sempre, ó, eu gosto muito de falar sobre o lodo ativado, porque é um processo que precisa mais monitoramento. E aí sim, toda semana tem que fazer lá a análise de sólidos suspensos, né, no tanque de aeração. Bom, e se você, né, gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que se interessam por esse assunto e lembra lá de se inscrever no canal.